se inscreva no meu canal. Não se esqueça de ativar o sininho para você estar recebendo novas notificações do nosso canal. Sejam bem-vindos ao canal Varão do Cajado. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Varão do Cajado. Hoje eu quero estar abordando um tema muito conhecido por todos. O tema de hoje é depressão. Pois é, talvez você conheça alguém que já passou por isso, talvez até mesmo você possa ter passado por isso, porque a depressão ela não escolhe quem ela ataca, mas acontece pelo fato do espiritual, que a depressão, meus amados, é espiritual. É uma doença, mas também tem um lado espiritual nisso. Pois bem, eu quero falar aqui de dois grandes homens da Bíblia, que se chama Elias e Jonas. Se você é acostumado a ler Bíblia, você conhece esses dois grandes homens. Elias, ele subiu para o monte do Carmelo e orou a Deus, e Deus mandou fogo, e esses fogos consumiram os profetas de Baal. E aí o que acontece? A mulher do rei daquele tempo fala que vai matar Elias, e Elias foge. E Elias pega e foge. E o que acontece? Elias pega e fica profundamente triste e com medo. E o que ele faz? Ele pede a morte para Deus. Elias chega debaixo do pé de zimbro, deita e pede a morte para Deus. E fala: Senhor, eu não sou melhor do que meus antepassados. E aí ele pede a morte para Deus. Irmãos, o outro é Jonas. Jonas, ele é levantado por Deus para pregar para a cidade de Nínive, uma cidade que estava em pecado. E quando Jonas pega e se rebela, ele cai dentro de uma baleia, ou seja, a baleia engole Jonas dentro do mar. E aí ele é obrigado a pregar a palavra, porque Deus, ele é Deus. Queira você ou não queira, as coisas de Deus vão ser concretizadas. E aí Jonas pega e fica triste, com raiva, porque Deus perdoa aquela cidade. E ele pega e deita e pede a morte para Deus. E Deus faz nascer um pé de melancia. Melancia não, um pé de abóbora. Deus é Deus de mistério, irmãos. Depois outro vídeo eu vou estar falando a respeito desse pé de abóbora, que nasceu no pé, perto de Jonas. Pois bem, irmãos, em qual dessa característica você se identifica mais? Elias fugiu com medo e pediu a morte com medo. Agora eu quero te perguntar: quantas vezes você tem tido medo de alguma coisa? Quantas vezes você tem até se escondido de alguma coisa e esta coisa tem te perseguido? E talvez até por causa dessa perseguição, irmão, você tem pedido a Deus o medo. Talvez você pessoas te perseguindo na igreja, pessoas te perseguindo na rua, pessoas te perseguindo no teu local de trabalho. Talvez você é uma pessoa que tenta ser diferente, talvez você seja uma pessoa que tenta se mostrar que é diferente para aquele povo que ali vive naquele ambiente contigo. Talvez dentro de casa, irmão, a palavra de Deus diz que o profeta não tem honra em casa. Então talvez você tenha sido perseguido dentro da sua casa e você se sentiu como Elias, com medo, e chegou na conclusão que a morte ia resolver os teus problemas. Mas eu quero te dizer, você que se encaixa nessa descrição de Elias, se você está com medo e pede a Deus a morte, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai mandar um anjo para te alimentar no deserto. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai fazer nascer no deserto um pé de zimbro, só para você ficar debaixo. Eu quero te dizer, meus amados e queridos irmãos, que nem sempre o que tu pede é o que Deus vai te dar. Às vezes você tem pedido a morte para Deus, às vezes você tem pedido a Deus uma coisa que talvez não é bom para você, você pensa que é bom, mas Deus sabe o que é bom para você. Às vezes você tem pedido algo que não
faz sentido para Deus te dar aquilo, ou talvez até não é este os momentos certos para Deus te abençoar com isso. Mas hoje eu estou falando de depressão. Se você se encontra, meu irmão, depressivo, frustrado, eu quero te dizer que isso também é espiritual. Se você é uma mulher de Deus, se você é um homem de Deus, se você se encontra neste perfil deste vídeo, Elias pediu a morte por causa do medo e Jonas pediu a morte por causa da raiva. Me diz agora se é por raiva ou se é por medo que você está querendo morrer. Sabe qual é a diferença entre o homem de Deus e o homem do mundo? O homem de Deus, ele pede a morte para Deus porque ele conhece a Deus e ele espera que Deus envie a morte para ele. Agora, o homem do mundo, ele simplesmente vai lá e se mata, e isso tem um grande castigo, irmão. Quem lê Bíblia sabe que aquele que se mata já era, não tem mais salvação para você. Se você não é evangélico, se você não é um homem de Deus, se você não é uma mulher de Deus, se você não frequenta igreja, eu quero te falar, se você está depressivo, se você está frustrado, se você está desanimado, se você acha que não faz mais sentido viver nesta terra, eu quero te falar, não se mate, meus amados. Não se mate, porque se você acha que esta vida nessa terra aqui está ruim, se você se matar, você vai para um lugar que é pior do que isso aqui, meu amigo. E lá você vai ser todo dia atormentado, todo e sempre, irmão. Lá não existe, irmão, lá não existe fim, lá é eterno. Aqui você está passando por um problema, talvez você está passando por um problema financeiro. Irmão, não tem coisas mais doídas do que a gente olhar para o nosso filho e ver ele chorando, pedindo um prato de arroz, um prato de feijão, uma bolacha para comer, e não tá trabalhando e não ter aquele dinheiro para comprar aquilo para o nosso filho. Mas eu quero te falar, o deserto passa. Elias, ele pediu a morte e deitou debaixo do pé de zimbro, mas Deus enviou foi um anjo e o alimentou. Talvez você tenha pensado em morrer, talvez você tenha pensado em pedir a morte, mas eu quero te dizer que assim como Elias foi visitado pelo anjo do Senhor, Deus também está enviando uma legião de anjos para visitar você, a sua casa, a sua família e o seu lar. Amados, nunca desista. Não desista de viver, porque a esperança, enquanto você está vivo, ainda há uma esperança. Porque a partir do momento que a gente fecha os nossos olhos, irmãos, aí acabou as esperanças, cessou o nosso tempo nessa terra. Eu quero te falar que se você tem vivido uma vida frustrada, se você tem tido, irmão, uma vida ruim nesta terra, não pede a Deus a morte não, pede para Deus te abençoar e Ele vai escutar, Ele vai te abençoar, querido, Ele vai mudar a tua vida, Ele vai mudar com certeza a sua história. Elias pediu a morte por causa do medo. Se você está tendo medo hoje de alguma coisa, se tem perseguição dentro da tua casa, se tem perseguição fora da tua casa, se tem perseguição no teu serviço, em qualquer lugar que você bota os pés, se está tendo perseguição, não pede para Deus, não pede para Deus te mandar a morte não, mas Ele vai te enviar os anjos, Ele vai colocar os anjos dele ao teu redor para ir de frente com essas coisas e cessar todas essas coisas, porque Deus jamais vai te dar a morte. Sabe por que Deus não dá a morte? Porque Deus é Deus de vida e Jesus é o autor e consumador de nossas almas. Ele nos deu a oportunidade de uma segunda vida, a vida eterna, a vida próxima depois da morte. Eu quero te falar que se você não aceitou Jesus, se você ainda não é um evangélico, eu quero te falar, irmão, não estou aqui para falar de igreja não, estou falando aqui de Jesus. Se você é uma pessoa que não tem uma vontade de viver, vá para a igreja, irmão. Igreja salva? Não. Igreja não salva não, irmão. Mas sabe o que salva? Aquele que está na igreja. Jesus. Jesus salva. Jesus liberta. Jesus batiza.
Jesus transforma a vida, Jesus quebra muralhas, Jesus joga por terra toda a obra do diabo, Jesus repreende o espírito imundo que te dá vontade de se matar, Jesus repreende o espírito da pombagira que não deixa você ser fiel com a tua esposa, que não deixa você ser fiel com o teu esposo. Jesus repreende a maldição do inferno, as ciladas de Satanás que se levanta contra a tua vida todos os dias. Ei, antes de você ser evangélico, Jesus já está cuidando de você. Hoje, se você não é um cristão, se você está vendo esse vídeo, é porque Deus tem algo na tua vida. Ele tem algo muito grande na tua vida. Talvez você tenha vivido frustrado, é porque você não conheceu Jesus, irmão. Uma coisa que eu te digo de mim mesmo, porque eu não vou falar de coisas que alguém me falou, eu falo de mim. Quando eu vivia no mundo, eu era uma pessoa frustrada, eu era um cachaceiro, eu era uma pessoa que usava coisas que não presta, eu era uma pessoa que até cheirava pó, irmão. Mas Jesus me pegou pela mão e me tirou das garras do Satanás, porque está escrito: quando o valente guarda armada a sua casa em segurança e está tudo quando tem, o valente no texto é o diabo, Satanás é o valente no texto, e ele, irmão, esse Satanás é quem Jesus se refere na palavra de Deus. O diabo, irmão, ele é o texto se refere ao diabo quando ele fala: quando o valente guarda a sua casa em segurança, está tudo quando tem. O diabo tem poder de guardar a sua casa, mas Jesus, ele tem o poder de entrar na casa do diabo e arrancar você das garras do diabo e te levar para a presença dele. Foi assim que ele fez comigo, é assim que ele quer fazer com você. Agora eu quero lhe perguntar uma coisa: se você se identifica mais na palavra, no texto, vamos supor, se você se identifica mais, se você se encontra, se você acha que sua história, a sua vida é mais parecida com a de Elias, que pediu a morte por causa do medo, deixe no comentário. Agora, se você acha que sua história, ou se você conhece alguém que se identifique mais com a história de Jonas, que pediu a morte por causa da raiva, porque Jonas, irmão, viu a cidade de Nínive em pecado, e aí o que acontece? Deus mandou Jonas pregar naquele lugar, e Jonas pregou, e muitos se arrependeram, e Deus teve compaixão naquela cidade, e naquela ocasião, Jonas pega e fica com raiva e pede a morte, por causa que aquela cidade foi salva, por causa que aquela cidade era perdida e foi salva. Então, deixe nos comentários se você se identifica mais como Jonas ou como Elias. Deixe nos comentários e me ajude. Compartilhe com todos aqueles que precisam da palavra do Senhor. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo. Se inscreva no meu canal para estar recebendo vídeos novos sempre, irmão. Que toda vez vai ter vídeos novos aqui neste canal. E obrigado, e que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Amém.